Hoje com o pastor Joseph Prince. Nós amamos a palavra de Deus. Amamos esse livro santo, amém? Eu creio que a Bíblia Sagrada é um presente de Deus que nos traz um pouco do céu. É algo físico que você pode tocar e sentir. Amém? Escute bem, quando você vem à igreja, não é como se estivesse indo ao cinema. Não é como se você estivesse indo a uma conferência de negócios. Muitas vezes é uma questão de morte ou vida. Sabia? As pessoas podem dormir durante um jogo de futebol, mas durante a palavra de Deus, a Bíblia diz que a pobreza virá. Está em Provérbios. Você já leu isso? Amém? Temos um exemplo na Bíblia de alguém que dormiu durante a mensagem de Paulo. E ele era um grande pregador, mas ele pregou muito. E esse garoto então dormiu. E caiu do terceiro andar, a Bíblia diz. Sabe? E foram lá embaixo e ele já estava morto. Mas Paulo o ressuscitou. Então a única experiência que nós temos de alguém que dormiu, certo, durante uma mensagem, mas muitas vezes é uma questão de batalha espiritual. Quando você abre a Bíblia, se sente cansado. Você lê um livro e não fica. Sabia? Mas esta é a nossa maior necessidade. Olha, tem muito mais drama do que qualquer novela que você assiste. Olha, aqui fala, por exemplo, de um irmão que tenta enganar a sua irmã porque está apaixonado por ela. Isso aqui parece muito com uma novela, mas aqui é verdade, sabia? E aqui tem a história de um homem que trabalhou durante 7 anos porque ele amava uma mulher e a Bíblia diz o seguinte: e foram para ele como poucos dias. Esses 7 anos, por causa do amor que tinha por ela. Isso é romântico. Fala como você deve conversar com a sua esposa, você é totalmente amável. É como a história de uma esposa um dia, ela olhou no espelho e disse: querido, eu não estou gostando do que eu estou vendo. Por favor, fale alguma coisa boa para mim. O marido falou para ela: seus olhos funcionam muito bem. Foi assim. Olha, o livro de Cantares nos fala como falar com as esposas. Fala que você deve sempre elogiar a sua esposa, amém? Também te fala a mais linda entre as mulheres. Eu li isso e disse: Deus, se isso está ensinando como devemos falar com as esposas, e aqui está falando, na verdade, sobre o nosso Senhor Jesus e a igreja, a noiva, uma linda história. Mas uma lição que aprendemos é que ensina maridos a amarem as esposas, como se expressarem. Lindas palavras. Amém? Não é somente ação, eu sei que amor é ação. Os homens dizem: são só palavras, isso não é nada. Eu mostro o meu amor providenciando. Olha bem isso. Elas não querem só sua provisão. Ok? Querem palavras? São só palavras. Eu só tenho palavras que agradam o coração. Este é um hino antigo. Olha bem. Aqui temos tanta história. Nos fala no livro de Gênesis como tudo começou. Nos fala muitos porquês. Até em Daniel teve uma visão das 4 bestas. Essas 4 bestas, quando você estuda a história, você vai ver que o que veio depois da Babilônia, e foi quando Daniel teve essa visão, ou seja, ele teve a visão no Império Babilônico, mas viu o Império Medo-Persa, depois o grego, e sobre a Grécia a besta corria tão rápido na visão que ele teve, nem tocava no chão e tinha 4 asas nas costas deste leopardo, que ele viu, e foi Alexandre o Grande. E nos mostra que Alexandre morreu muito novo. E este homem, Alexandre o Grande, viveu muito tempo depois de Daniel, que viveu no Império Babilônico. E se você vê todo o drama, toda a história, nos fala o que vai acontecer no fim dos tempos. E se você quer se expressar para com Deus, tem o livro de Salmos. Você conhece este salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Amém? O Senhor comigo. Debaixo de mim, pastos verdejantes. Do meu lado, águas tranquilas. Na minha frente uma mesa, me cercando todos os meus inimigos. Amém? Me perseguem, me alcançam. Bondade e misericórdia. À minha frente, a casa do Senhor. Te mostra muita coisa quando você medita na palavra. Só cite a palavra de Deus. A poder, a saúde, a vida. Amém? Pastor Prince, eu sei. O Salmo 23 de cor. Você vai ver. Vai ficar surpreso. Eu achei que sabia o Salmo 23 de cor.
anos atrás, e comecei a meditar de dia e de noite, e eu falei com o nosso ministério de louvor, ministrei sobre eles, e quando eu estava a caminho para falar com eles, eu meditei: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, me leva às águas tranquilas. Ele estava falando com alguém, talvez consigo mesmo. Ele não estava falando com o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Ele me faz deitar. Ele me leva, percebeu? Não disse: tu me levas, me faz deitar. Mas olha, de repente, quando ele encontra o vale da sombra da morte, Davi, neste salmo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa. Ou seja, eu vi uma mudança. Nunca vi ninguém falar sobre isso, eu nunca tinha visto isso. Eu achei que conhecia o Salmo 23. Então eu percebi que quando você passa por uma crise, não é aquilo que você fala para as pessoas, mas é aquilo que você fala para o Senhor. Amém? É questão de você falar com o Senhor. Você está entendendo? A palavra de Deus foi inspirada e continua dizendo que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vai até os seus motivos. E motivo é tudo. Você vê duas pessoas fazendo a mesma coisa? Atos lindos, sacrificiais, pela aparência externa, mas só Deus conhece o motivo. Vai purificar os seus motivos. Amém? É tão poderosa, a palavra de Deus é maravilhosa. Mas olha, algumas pessoas dizem: pastor Prince, quando eu leio a palavra de Deus, eu não recebo nenhum benefício. Sabe, eu não sei como receber benefícios da palavra de Deus. Eu só leio e realmente nada acontece. Então é isso. Você só leu. Só passou o olho. Ok? E para vocês que não estavam aqui, na semana passada eu compartilhei sobre uma história verdadeira de um fazendeiro. E eu vou repetir porque essa história também é uma mensagem. O fazendeiro falou para o filho que estava reclamando alguns dias antes porque ele não entendia a Bíblia. Então para que ficar lendo a Bíblia? Então o pai disse ao filho: faça o seguinte, deu a ele um cesto e disse: regue todos os vegetais aqui. E o filho foi, certo? Com um cesto. E quando ele chegou até os vegetais, a água já tinha vazado. Pai, o que faço agora? Vai de novo. E isso aconteceu cerca de 3 vezes. O filho frustrado disse: pai, eu não entendo. Por que o senhor me mandou levar água numa cesta cheia de buracos? O pai disse: olha o cesto. Olha como ficou tão limpinho. Então, se você recebe a palavra, certo? E está como este cesto, certo? Isso não importa. Ao receber a palavra, e você acha que aquilo está vazando, certo? Mas olha, você ficou limpo. Causa uma limpeza quando você lê a palavra. Amém? Ela vai te limpar. Só por ler, e é incrível quando você lê essas histórias, os salmos e também os livros poéticos, e lendo também as cartas de Paulo aos Romanos, que te estabelecem na justiça, e você lê também Tessalonicenses e também a Timóteo para pastores, é tudo muito incrível. E te faz ficar limpo. Está me ouvindo? Certo? Você precisa da palavra. Olha, hoje tem pessoas que se levantam contra a inspiração total das Escrituras de uma maneira sutil, até no meio dos evangélicos. E eu quero te mostrar agora em 2 Timóteo 3, que diz que toda palavra é inspirada por Deus. A palavra grega ali é theanustos, e ela foi usada só uma vez na Bíblia toda por Paulo. Uma só vez, é uma palavra única até na literatura grega. Você não a encontra. Muitas vezes é usada raramente, usada uma vez só por Paulo. Certo? E aqui diz inspirada por Deus, literalmente, theanustos. Theanustos quer dizer Deus soprou. Deus soprou. Toda a Escritura foi dada pelo sopro de Deus. Está ouvindo, igreja? Toda a Escritura foi dada pelo sopro de Deus. Agora, a Escritura é verdadeira? Tem que ter cuidado. Alguns dizem, sabe, professores que estão nas faculdades tentando enganar cristãos perguntando: a Bíblia é toda verdadeira? Cuidado com a resposta. Diga: toda a Bíblia é inspirada. Mas nem tudo na Bíblia é a verdade. Algumas vezes alguém mentiu e foi registrado aquilo. Por exemplo, a mentira do diabo. No Jardim do Éden dizendo: não morrerás. Isso está na Bíblia. Não morrerás está na Bíblia. Isso é a verdade? Não. Mas foi registrado propriamente. E se alguém diz: a Bíblia toda em suas palavras é a verdade? Certo? Você pergunta: o que é verdade? Foi inspirada por Deus.
O Espírito Santo registrou tudo fielmente, mas nem tudo é a verdade que liberta. Amém? Quando Deus fala, a autoridade. Você deve entender a autoridade e precisão. Toda palavra é precisa, inspirada por Deus. Então aqui continua dizendo, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça. E eu sempre falo da justiça de Deus que vem como um dom. E é incrível que muitos crentes não sabem disso. Eu já ouvi até mesmo pregadores dizerem coisas como nós precisamos ter mais justiça na nossa vida. E eu fico, o quê? Você pode ter mais santidade, certo? Ou se tornar mais santo, mas não tem como ter mais justiça. Você entende? Eu preciso ser mais homem. Não, você nasceu como homem. Da mesma forma, você nasceu de novo justo. Ok? Amém? Você pode ser um homem justo agindo em pecado. Certo? É diferente, santidade é diferente. Você anda em santidade para glorificar a Deus. Todo aquele que comete adultério vive em adultério, certo? Vive no pecado e não respeita a santidade do casamento. Quem está em adultério precisa saber disso. Você não tem amor no coração pelo Senhor, o suficiente para glorificá-lo. Precisamos glorificar ao Senhor, a santidade glorifica ao Senhor. Não tem nada a ver com perder a salvação. Alguns dizem, você cometeu adultério e já perdeu a sua salvação. É o mesmo que se reclamar também perde a salvação. Tudo é pecado. Mas tem diferença em pecado? Sim, tem diferença. A Bíblia diz fugir das paixões da carne. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do seu corpo. Mas aquele que comete pecado sexual, fornicação, peca contra o próprio corpo. O que isso quer dizer, pastor? Não tenho tempo para falar sobre isso. Só falei para você saber que tem diferença nos seus efeitos de pecado. Não pense por um momento que o pecado é como se fosse farinha do mesmo saco, e na verdade não é. O adultério tem um efeito que causa ferida e desonra na vida do homem, que às vezes nunca sai. Certo, é um efeito no corpo que os outros pecados não têm. Eu falei sobre esse verso. O que quer dizer? Quer dizer que quando uma pessoa fica enferma, e eu não quero expor mais sobre isso, mas eu quero te falar que é algo muito sério. O adultério é coisa muito séria. Amém, pastor Prince, glória a Deus. Aleluia. Tem líder vivendo em adultério? Não, acho que não, e não estou falando isso porque eles estão. Só estou te falando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a palavra de Deus. Certo? Cultura pode mudar, pessoas podem mudar, o tempo pode mudar, mas a palavra de Deus não muda. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Se um homem comete este pecado de adultério contra a sua esposa com uma mulher, ela vai ser a próxima. Ele cometeu adultério com você e te prometeu o sol, a lua, as estrelas. Saiba disso. Se ele é infiel com esta mulher com quem ele casou, certo? Você é a próxima. É o que eu quero fazer com homens que adulteram. Amém? Não gosto de você, pastor Prince. Eu também não gosto de você. Eu te amo, estou falando a verdade, amém? Falo isso porque eu te amo, amém? Mas não gosto de adúlteros. Não gosto de adúlteros. E pensar que uma mulher acredita num homem que comete adultério, dizendo, você é tão linda, minha esposa não me satisfaz, um dia você vai ser a esposa. Lembre-se disso, um dia vai ser você. É por isso que aquela pessoa com quem aquele homem cometeu adultério, aquela pessoa com quem ele teve relação fora do casamento, nunca tem segurança. Amém? E vem um novo pensamento. E essa ideia, no meio do povo evangélico, é esta. Eles dizem, a Bíblia é maravilhosa, eu amo a palavra de Deus, ela é maravilhosa. É linda, ela contém os pensamentos de Deus. Ela não contém os pensamentos de Deus, é o pensamento de Deus. E dizem, assim, Escritura inspirada. Amém? É inspirada, mas o que eles querem dizer é que a ideia, as verdades são inspiradas, mas as palavras são de homens. Ou seja, foram palavras ditas de uma forma poética, sabe? É só um tipo de expressão. Já ouviu isso? Dizem, palavra por palavra não foi inspirada, mas a ideia de algumas verdades dos assuntos foram inspirados, não palavra por palavra. E é isso que muitos deles dizem. E o perigo de acreditar nisto é que você olha para a Bíblia e diz, eu conheço as verdades do Evangelho.
Eu conheço a verdade da justiça. Ou seja, você está dizendo que já entendeu a ideia. Mas você não vive por ideias. A Bíblia diz, em Mateus 4,3, e chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. De toda a palavra. Não ideias. Não assuntos. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Que sai da boca de Deus. Toda palavra. Toda palavra inspirada. E o cuidado provisional de Deus pelas Escrituras fez com que passasse de geração em geração e chegasse até nós hoje. Sabe, se falarmos das grandes realizações do povo judeu, a razão por que Deus os escolheu, o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos, dizendo, principalmente para eles que receberam os oráculos de Deus, Deus confiou as Escrituras a eles. Olha, e eu te digo que eles são tão fiéis em registrar as Escrituras que não temos a cópia original que Deus deu para Moisés. Deus falou para Moisés escrever um livro, ok? E depois falou para Moisés, pega esse livro, coloca no lado da Arca da Aliança, que eram aqueles rolos, a primeira vez que as Escrituras foram escritas, em pergaminhos, certo? Primeiramente foi escrita, sabe, talvez em papiros, certo? Os primeiros tipos de papéis que vieram do Egito, mas a maioria foi escrita em pergaminhos, nas peles de animais, certo? Escreviam letra por letra por letra e contavam as letras nas páginas. As letras não podiam se tocar. Se houvesse um erro, escreveu errado e a letra tocasse numa outra letra, todo aquele rolo era rejeitado. E se fosse rejeitado, tinham que enterrá-lo. Não queimavam, mas enterravam perto da sinagoga. Agiam assim e lavavam as suas mãos, certo? Faziam uma oração antes de escrever o nome Yud-Hei-Vav-Hei. Quando chegava em Yud-Hei-Vav-Hei, eles eram tão reverentes e Deus então confiou a palavra de Deus a eles. Agora pense sobre a ideia da inspiração. O Antigo Testamento não fala só das vitórias, mas fala também de como eles se rebelaram, como eles adoraram outros ídolos, como que o rei Nabucodonosor da Babilônia entrou porque adoraram a ídolos, tudo registrado por eles. Mesmo sendo contra eles, escreveram fielmente. Isso mostra como eles eram autênticos. Se você escreve sua autobiografia, você não vai colocar os seus erros para o mundo inteiro ver. Quando Deus escreve, certo? Para confirmar a autenticidade, escreveram coisas contra eles mesmos. Inspirada palavra por palavra, e Deus guardou as Escrituras. 2000 anos atrás, um certo grupo de pessoas copiou o livro de Isaías. Como sabemos disso? Porque recentemente, nos anos 40, um pastor jovem beduíno, escutou um barulho na caverna, ele entrou na caverna e encontrou alguns rolos velhos. E por ser o lugar mais baixo do planeta Terra, ali é muito seco. E por isso foi preservado. E os estudos mostraram que aqueles rolos têm 2000 anos. E por que essa descoberta é tão importante? Porque encontraram o livro de Isaías. E olha isso. Este livro de Isaías de 2000 anos, não a cópia original, é lógico, mas uma cópia de uma cópia, fielmente foi registrada e Deus, providencialmente, os protegeu. Para nós hoje, eles viram que batia com o que nós temos. Com a nossa Bíblia hoje, e com esse livro de Isaías que foi descoberto, descobriram algumas páginas, e sabe, palavra por palavra. É muita precisão. Está me ouvindo, igreja? E Jesus defendeu a palavra, e os evangélicos, às vezes, algumas pessoas no meio evangélico, não leem a Bíblia, só ficam dizendo o que Deus disse. Assim diz o Senhor, gostam de profecias. Não estou zombando disso, eu creio em profecias. No começo do ano falei algo, sempre profetizo isso, e os meus líderes sabem que quando eu faço isso, sabe, antes de tudo acontecer, mas eu não fico exaltando isso. Me exaltando. É só um meio, uma arma, é um dom, certo? Mas isso aqui é número 1 nas nossas vidas. Tudo que precisamos. Você está me ouvindo? Olha bem, como Jesus agia. O Pai tinha falado dele, tu és meu filho amado. E Jesus foi para o deserto. E o diabo veio e disse, se tu és filho de Deus, transforma pedras em pães. Jesus não respondeu. Quando eu saí da água, o Pai falou, sabe? O Pai. Meu Pai falou e ele disse que eu sou o filho amado. Eu.
Olha, o meu pai falou. Ele nem mencionou o que o pai falou. E o que o pai falou, certo? Também é preciso. Saiu de Deus. Tem autoridade, mas ele não mencionou. Sabe o que ele citou? As Escrituras. O Filho de Deus respeitava tanto as Escrituras que é a sua arma contra Satanás, mesmo sendo filho de Deus, tendo toda a autoridade. Você o vê expulsando demônios e tudo mais. Mas com Satanás, sabe o que ele disse? Está escrito. Está escrito. Ele falou que estava escrito. Alguns precisam aprender isso. Precisamos ir à Bíblia e aprender o que está escrito. Leia o que está escrito. Você tem que ter Bíblia na sua casa inteira. Em todos os cômodos seria melhor. Até mesmo no banheiro. Quando estiver sentado ali, não fique olhando para aquilo que você fez e falar: parece o meu chefe. A cara dele parece com o meu chefe. Ele é meio careca. Esse aqui, certo? Imagina desenhos e você fica olhando para a formiga andando no banheiro, sabe? Coloque a Bíblia lá. Alguns têm um monte de revistas no banheiro, mas isso não te dá vida. Não te faz prosperar. Mas este livro, só de entrar em contato com isso, a Bíblia diz, certo? Tudo o que fizer prosperará. E tu serás bem-sucedido. Serás bem-sucedido. E tudo o que fizer prosperará. Salmo 1. Suas folhas não cairão. Tudo o que fizer engloba tudo. Tudo o que você fizer vai prosperar. Não há nada que uma pessoa faça que não vai prosperar. Todo sucesso e conferências no mundo que te fazem ter sucesso em certa área, como vender mais e também como aumentar sua margem de lucro, esse tipo de coisa, mas isso pode ser sucesso público, mas fracassos dentro de casa, certo? Mas Deus diz, tudo o que fizer prosperará quando meditar na palavra. Quer dizer, o casamento, os filhos, tudo vai prosperar. Amém? E algumas pessoas, quando começam a ter problemas no casamento, problemas com os filhos, a última coisa que eles procuram é a Bíblia Sagrada. E muitos nem abrem a Bíblia. Mas vão à igreja no domingo. Isso é bom. Isso é muito bom. E eu sou da New Creation. Uau, isso ainda é melhor. Tem muitas igrejas boas, certo? No mundo inteiro. E aqui também, mas me alegro porque você está aqui, porque está escutando o que eu tenho a dizer. Eu não sei o que os outros estão dizendo, mas você está ouvindo o que eu digo. Sabe? Mas tem muitas igrejas boas por aí, ok? E nunca vá a algum lugar achando que você é o melhor. Ok? Nós somos alguns dos melhores. Mas tem muitas igrejas boas por aí, o fato é esse. Certo? Vir à igreja no domingo somente não basta, porque eu conheço vocês. Quando você come, você não come só uma vez por semana. Você come, eu acho, todo dia. Não só isso, mas todo dia. Muitos comem muitas vezes. Ok? E nós não sabemos que aqui tem poder, é comida de campeão. É um presente de Deus e Deus protegeu as Escrituras e ela é precisa. Amém? E tem também essas coisas no meio de muitos evangélicos. Eu não leio a palavra porque não tem revelação. Esta palavra, essa declaração veio do diabo. Pastor Prince, mas a letra mata. Você está interpretando errado. De onde tirou isso? A letra mata. Você sabe onde está isso? Sabe do contexto? Certo? Eles dizem a letra mata, então não leio a palavra. Não! Você interpretou tudo errado. Deixe-me mostrar isso no seu contexto. Quem está aqui há mais tempo sabe disso. 2 Coríntios 3. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Do que ele está falando? Próximo verso. Olha, é uma continuação. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, ok? É o ministério da morte. E o que é isso? Os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é a única parte da lei que foi gravado em pedras. E Deus o chama de ministério da morte. E por isso eu quero libertar a igreja da morte. Pelo poder do Espírito Santo e pela graça de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É um ministério da morte. Quando Deus deu os 10 mandamentos, 3.000 pessoas morreram. Não foi? E que festa foi essa? A primeira festa de Pentecostes. Por isso a Bíblia diz em Atos 2 que quando se cumpriu o dia de Pentecostes, o novo Pentecostes, Deus deu o Espírito e não a lei. E 3.000 pessoas foram salvas. O que nos mostra que os 10 mandamentos é o ministério da morte. A lei mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Mas pastor, se não ensinar os 10 mandamentos, as pessoas não vão saber que elas não devem matar,
Não, não, não. Caim sabia que matar é errado antes dos 10 mandamentos serem dados. Se não falar dos 10 mandamentos, não vão saber que o adultério é errado. Não preciso dos 10 mandamentos. Antes dos 10 mandamentos serem dados, aquela mulher de Potifar, a esposa de Potifar, tentou seduzir José, que era bonito e jovem. E José disse: como poderia cometer essa grande maldade? Ele falou isso do adultério. Como posso cometer essa grande maldade? Certo, o adultério é grande maldade. Não é só maldade. É grande maldade. E ele viveu 400 anos antes dos 10 mandamentos. E olha, o diabo está usando a lei, certo? A lei é santa, justa e boa, mas não tem poder para te justificar. Não pode te fazer santo. Ok? A lei se torna competidora de Cristo. E pela lei vem o conhecimento do pecado. Por Cristo, o conhecimento da justiça. Como um dom. Você está entendendo isso? Então, neste contexto, o ministério da morte, a letra mata é o quê? A lei. O contexto é muito claro. Não se refere à palavra de Deus. Não se refere às Sagradas Escrituras. Então, alguns tiraram este verso do contexto e dizem: eu não leio a Bíblia muito porque se você não estiver preparado, orar muito, falar em línguas durante 1 hora, você vai ler a palavra e ela vai te matar. Você está colocando, então, muitos obstáculos para as pessoas? Quando você fala isso, e até uma criança entende a Bíblia. Jesus falou certa vez: Pai, eu te agradeço porque ocultaste essas coisas dos sábios e prudentes do mundo e as revelastes aos pequenos. As revelastes aos pequenos, Jesus disse. Crianças entendem a palavra de Deus.